Fala galera que acompanha esse canal Capacete da Salvação. Hoje estamos com um novo vídeo falando da responsabilidade daqueles que se desviam. E o que acontece? O que a Bíblia diz? Nós estamos aqui com ele, pastor Jeremias, né? Pastor Jeremias, dá um oi pra galera aí. Graças a paz, galera que acompanha o canal aí. Esse canal que edifica, que traz a palavra de vida. Estamos aí, junto com o pastor Dias, para a gente nos alimentar, estudar e estar aí esclarecendo todas as dúvidas através da palavra de Deus, que é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então ela nos dá entendimento. Amém. E aí eu tô com a palavra aqui e o pastor tá com a palavra ali. Ele vai estar lendo ali. Para quem se desvia? Jesus diz para aquele que se desvia, o que ele diz? Ele que está na igreja, ele aceita Jesus, e aí ele se desvia. O que acontece com ele? O que a Bíblia diz? Então, em Mateus 12, 43 e 45, Jesus dá uma explicação clara que toda quebra de aliança gera uma consequência grave. Então nós vamos ler aqui o que está acontecendo, o que acontece com aquela pessoa que faz uma aliança com Cristo, ela assume a responsabilidade, né? E depois volta atrás, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então nós vamos estar lendo aqui em Mateus 12, 43 e 45, para ver o que acontece quando nós fazemos uma aliança, aquela aliança que Jesus derramou todo o seu sangue, toda a sua vida por nós, e depois nós voltamos atrás. Aí está escrito assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí, chegando encontra desocupada, varrida e em ordem. Então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração. Muito bem. Dá para entender que existe um demônio maior do que o outro. Porque ali está dizendo que ele traz 7 piores do que ele. Então, existem espíritos imundos e outros espíritos. Ah, mas como é que é isso? Quem se entrega a Jesus tinha um espírito mau nele e saiu dele? Sim. Sim. Porque a Bíblia diz que quando Jesus nos vivificou, nós estando mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos, nós estávamos no curso desse mundo. E Efésios diz assim: e estando mortos nos vossos corpos e delitos, Cristo vos vivificou. E diz também que este mundo jaz no maligno. Jaz, a palavra jaz, J-A-Z, ela é uma palavra que é derivada do jazigo, ali onde fica o corpo do morto. Então a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto espiritualmente no maligno. Então, morto espiritualmente no maligno é como vivendo subjugado por algum espírito imundo. Assim é a condição da terra sem Cristo. Então, quando ali o espírito maligno vê que ele saiu, que passou por muito tempo, e volta para ver a casa dele se ela está vazia, ele traz 7 espíritos piores do que ele mesmo. Então o que acontece? A responsabilidade é muito grande de quem faz uma aliança com Cristo e depois abandona. Lá em 2 Pedro também diz isso. 2 Pedro, versículo 20, eu vou estar lendo aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, para você estar acompanhando aí também. Portanto, se depois se ter escapado das contaminações do mundo
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se seu último estado pior que o primeiro, pois é melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, pois conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dado. Então aqui está dizendo a mesma coisa que lá em Mateus, né, que o senhor leu, não foi? Mateus, que a responsabilidade é muito grande de você fazer uma aliança, se batizar, receber a instrução da palavra, porque Jesus disse que é melhor não votar do que fazer voto de tolo. Aqui vai dizer que é melhor você não ter conhecido do que conhecer e se desviar. Aqui Pedro está dizendo no 21, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, pois, conhecê-lo e voltar para trás. Olha só que problema, que muitas pessoas não falam isso, né? Então, você que é um alerta para aqueles que conhecem Jesus e se desviam e abandonaram, e também é para você que talvez esteja fraco e acha que só vou ali no mundo e vou voltar, e não é assim, né, pastor? É uma responsabilidade muito grande, e Jesus disse que a pessoa vai voltar, vai se tornar 7 vezes piores do que o primeiro estado. A Bíblia fala alguns versículos sobre a responsabilidade, e que Deus não sente prazer naquele que retrocede, não é? Porque vários textos bíblicos mostram Jesus falando sobre aquele que provou da essência do Espírito, não é? Provou da vida e rejeita. Então Jesus fala duro contra quem rejeita. Porém, Jesus também fala muito duro, muito sério com aquelas pessoas que provocam esse voltar atrás, provocam uma pessoa... A saída da igreja, né? Eles provocam uma pessoa a abandonar a fé. Tem muita gente também que é desviado, é afastado no caminho, porque ele já teve uma decepção com a pessoa da fé, e ele já foi ferido, né? Foi morto mesmo por uma pessoa também que caminhava junto, uma pessoa que seja autoridade maior ou que não seja, que seja sempre um simples irmão, mas que veio a lançar um tropeço. Deus tem uma palavra dura também para essas pessoas que lançam um tropeço para decepcionar um pequenino na fé. Está escrito aí? Está em Mateus 18, se você quiser acompanhar, em Mateus 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha um escândalo. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Então aqui, pastor, Jesus é bem forte, bem duro, fala firme na questão daqueles que fazem, né, o outro tropeçar por escandalizar, né, o nome de Cristo. Então, algumas pessoas, elas passam por decepções na igreja e, infelizmente, algumas não têm uma fé, uma maturidade por causa do escândalo de outro. Às vezes até mesmo por causa do pecado de outro, por causa do erro de algum. Eu vou até citar aqui o pastor Marcos Pereira. Pastor Marcos Pereira da Silva, sou fã dele.
E ele conta no testemunho dele que quando ele era novo convertido, ele não era pastor ainda, estava ele e um amigo dele. E ele era aquele crente que queria tudo, queria fazer tudo, era firme. Aí um pastor pediu ajuda para pagar aluguel, chorou e tudo, e pediu ajuda para pagar o aluguel dele, que ele estava sem dinheiro. Aí ele e o amigo dele, que era outro irmão, tinha o dinheiro. Aí passou para esse pastor e depois eles ouviram ali, né, ali mesmo naquele ambiente, eles ouviram o pastor falando que conseguiu dinheiro e tal, mas que o aluguel não era para aluguel nada e tal. Era um pastor 71, né? Brincadeira, né? Que enganou o pastor Marco Pereira e o amigo dele. Aí eles falaram assim, bom, nós não podemos desviar, nós não podemos voltar atrás. Conseguiu não voltar atrás, não abandonar a fé por causa de um pastor que o iludiu, que o enganou. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se fizer tropeçar, né, seja pastor, seja irmão, se fizer tropeçar, melhor se fosse amarrar uma corda no pescoço, amarrar uma pedra de moinho, que é pesada, e mergulhar para o fundo do mar. O afogamento, pastor Dias, o afogamento dura cerca de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio a pessoa desmaia, daqui a pouco vai morrer. Então Jesus disse que era melhor a pessoa se afogar, ir para o fundo do mar, do que escandalizar, né? Do que escandalizar.